Bom dia. Vamos orar. Nesta manhã, vamos buscar a presença do Senhor. Alguém tem alguma necessidade que queira expor para que estejamos orando juntamente com os nossos irmãos? Fique à vontade, antes de nós orarmos. Bom, se não temos, então, oremos. Pai querido, Tu és verdadeiramente Deus e verdadeiramente Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. E mais uma vez o desejo do nosso coração é que Tu possas nos conduzir através do Teu Santo Espírito e alimentar a todos nós que somos ovelhas do Teu aprisco. Eu rogo a Ti que Tu tomes cada professor da EBD deste período nas Tuas mãos, que Tu nos conduzas o Espírito e que Tu nos uses como instrumentos para a edificação nossa em primeiro lugar e edificação dos nossos irmãos, todos nós que formamos o Teu corpo, Pai. Peço que Tu não permitas que saia da minha boca nenhum tio que esteja em desacordo com a Tua santa palavra, mas que tudo seja dito de forma clara, límpida e de acordo com a pureza da Tua palavra. Peço que nós sejamos instruídos, aconselhados, admoestados, confrontados, a fim de que os nossos caminhos cada vez mais se emendem e achem graça aos Teus olhos. Abençoa todos nós, por misericórdia e graça das Tuas mãos, é assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o tema Até Quando. Pretendo hoje terminar a primeira parte do nosso curso, e a primeira parte do nosso curso tem a ver com uma análise ou com a atitude que nós temos em relação, ou devemos ter, em relação a Deus diante das circunstâncias. Essa é a primeira parte do nosso curso. Hoje acho que é a quarta aula, né? De uma série de 8. A segunda parte, a segunda metade do nosso curso, nós procuraremos entender como é que Deus lida conosco nessa questão do tempo. Qual que é a perspectiva de Deus a respeito disso nas nossas vidas, tá? Então, nós estamos hoje, se Deus quiser, encerrando essa primeira parte. Julgo importante neste momento fazer um pequeno parênteses para trazer à memória algo que é de suma importância quando nós estamos lidando com o texto bíblico. Quando nós nos dispomos a estudar as Escrituras, ou a ler as Escrituras, a examinar, como Jesus disse, examinar as Escrituras, nós precisamos ter algumas ferramentas intelectuais à mão, para que nós possamos fazer uma interpretação correta daquilo que o texto bíblico está dizendo. Não é o que eu quero que ele diga, está cheio disso por aí. Se você acessar o YouTube, está recheado de gente dizendo que a Bíblia diz que eles querem que ela diga. Não é o que eu levo para a Bíblia como pressuposto para extrair dela o que os meus ouvidos querem ouvir. Isso é uma desvirtuação da palavra exegese. Exegese é tirar do texto bíblico aquilo que ele diz. O que a Bíblia diz. Independentemente se isso vai me agradar ou não vai me agradar, vai contrariar A, B, C ou D, não importa. O que a Bíblia diz. Então nós precisamos ter algumas ferramentas na nossa mente para que possamos extrair do texto bíblico o que realmente ele quer dizer. Uma dessas ferramentas que eu julgo indispensáveis que nós tenhamos, e nós aproveitaremos isso no nosso curso, tem a ver com a distinção em 3 coisas. Precisamos fazer distinção a respeito de 3 coisas: mistério, paradoxo e contradição.
É preciso que nós entendamos o que cada uma significa quando lidamos com o texto bíblico. É preciso que eu saiba o que é um mistério, e a Bíblia tem vários deles. É preciso que eu saiba o que é um paradoxo, e é preciso que eu saiba o que é uma contradição. Porque a palavra de Deus tem mistérios e tem paradoxos. Aliás, a vida cristã na prática é um paradoxo. Mas a Bíblia, em seu conteúdo intrínseco, nos originais, não tem contradição. Isso é importante. Porque quando você se depara com um texto em que você diz, opa, isso aqui está contra aquilo, é você que está interpretando errado. Ou você que está fazendo alguma equação exegética errada. Porque a Bíblia não tem contradição. O que são mistérios? Mistérios têm a ver com os propósitos eternos de Deus, reservados a Ele, que a mente humana só pode compreender se Deus os revelar. Isso é um mistério. Tem a ver com os propósitos eternos de Deus. Vejam o peso da palavra, vejam o peso da expressão, propósitos eternos de Deus. Que eu e você só poderemos compreender se nos forem revelados por Ele, Deus. Você jamais seria um cristão se Deus não resolvesse, pela graça dele, abrir o seu entendimento. Compreende? Você, por si mesmo, baseado em qualquer conhecimento intelectual que você tenha, jamais conseguiria encontrar Deus. Isso são mistérios. Alguns mistérios, eles estão revelados, outros eles não estão revelados, outros eles revelar-se-ão no futuro. A Trindade é um mistério. Um Deus triuno, um ser que é composto de 3 pessoas de mesma essência, como isso opera é um mistério. Mas pelo fato de ser um mistério eu rejeito? Não, eu aceito pela fé. Pela fé, eu creio absolutamente num Deus triuno. Mas nenhuma mente humana consegue explicar claramente, nós sabemos quais são as funções de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tem gente que anda... meu pai. Tem gente por aí que acha que o Espírito Santo é uma terceira categoria. Está no rodapé da Trindade. Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas como é que funciona isso? Mistério. Percebe? Não é porque eu não entendo que eu rejeito. Eu não entendo, mas aceito e obedeço pela fé. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E vamos ler. Eu vi um pin aí, tá? Os meus ouvidos são aguçados. Efésios capítulo 1. De novo, queridos, eu estou usando a ARA, tá? Almeida, Revista Atualizada. Eu quero ler com vocês do verso 3 até o verso 9. Efésios capítulo 1, de 3 a 9. Acharam aí? Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você tem todos os recursos em Deus para levar a vida piedosa que Ele quer que você leve. É isso que o texto está dizendo. Assim como nos escolheu, verso 4, nele,
Antes da fundação do mundo, preste atenção na sequência dos para. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Ainda vá comigo lá para Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto... Veja que Paulo está se referindo a algo no passado. O mistério que estiver oculto dos séculos e gerações, agora todavia se manifestou nos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é o mistério revelado de Deus, antes oculto, e agora revelado a nós. Percebem? Isso é mistério. Este foi revelado, Cristo Jesus, nosso Senhor, habitando em nós. Segundo é o paradoxo. Paradoxo, ele é uma aparente contradição lógica. E se você parar nessa definição, muito provavelmente é porque a sua maneira de pensar não está conseguindo descobrir a verdade fundamental que, via de regra, os paradoxos trazem. Isso é um paradoxo. Então, aparentemente, um paradoxo é uma contradição lógica, não faz sentido. Mas eles são usados para realçar uma verdade na mente dos leitores. A Bíblia tem seus paradoxos, com certeza. Abra lá em Mateus, vamos lá para Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24 ao verso 26. Evangelho de Mateus 16, de 24 a 26. Veja o que está escrito aí. Então, acharam? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Estão percebendo o paradoxo? O contraponto entre perder e achar? Isso é um paradoxo. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso é um paradoxo, que esconde uma verdade espiritual profunda, que tem a ver com o que Cristo estabeleceu na premissa anterior. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser caminhar comigo, a si mesmo se negue. Isso é um paradoxo. A vida cristã tem vários paradoxos, está cheia deles. Né? Sem nada, mas ganhando tudo. Desanimados, porém não abatidos.
Percebem? São paradoxos. Eles trazem um realce de uma verdade que deve ser vivida. Então a Bíblia tem mistérios e tem paradoxos. É necessário que você preste atenção nessas coisas. Agora, ela não encerra contradições. O que é uma contradição? A contradição é uma conjugação, diferente do paradoxo, ela é uma conjugação de duas proposições que se estabelecem como verdades, mas que necessariamente uma anula a outra. Ok? Isso é uma contradição. Eu não posso dizer, num mesmo contexto, que há e não há é a mesma coisa. Isso é uma contradição. Eu posso dizer, Deus é soberano e o homem é livre. Sim. Não há contradição nisso. Deus é soberano e o homem é livre. Agora, se eu disser, Deus é soberano e o homem é autônomo, isso pode? Não. Percebem como é que uma nuance muda as coisas? Dizer que Deus é soberano e o homem é livre, está perfeito. Deus nos criou como seres livres. Concorda? Agora, dizer que Deus é soberano e o homem é autônomo, ou seja, autônomo, significa dizer que você é lei para si mesmo. Agora, se eu digo que Deus é soberano e o homem é autônomo, isso é uma contradição. Porque se o homem é autônomo, ele pode fazer o que bem entender na sua liberdade, sem prestar contas a Deus. Isso é autonomia? Isso não existe. Estão entendendo a diferença? Aí nós temos uma contradição. E é nisso que o mundo escorrega. Não tem como você dizer que há um Deus soberano, que rege, que domina e que determina todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, e dizer que um homem é livre e autônomo, ou seja, eu sou dono do meu nariz, faço o que eu bem entender e não tenho que prestar contas a ninguém. Lê do engano, querido. Terrível engano. Deus te dá a liberdade para você fazer as suas escolhas. Mas você não consegue escolher as consequências. Consegue? Então, nós temos uma contradição. Não podem coexistir as duas afirmações, que Deus é soberano e o homem é autônomo. Mas que Deus é soberano e o homem é livre, não há problema nenhum. A prova de que ele não é autônomo é que se na sua liberdade ele fizer as escolhas erradas, quando ele morrer tem uma consequência. Estão comigo? Então, queridos, quando você estiver estudando as Escrituras, é importante que você atine com isso. Há coisas na Bíblia que eu não consigo explicar. E eu estou falando literalmente, embora eu não seja nada, mas eu estou falando literalmente. Há coisas na Bíblia que eu não consigo explicar. Aliás, há coisas na Bíblia que eu não gosto. Perdão, Senhor. Há coisas na Bíblia que eu não gosto. Mas estão lá. Percebem? Para que eu obedeça. E a postura de fidelidade não é como muitos fazem por aí, que pega o que não gosta, faz uma exegese particular para contornar as consequências, entende? Nós temos que ser fiéis. Agora, a Bíblia não tem contradições. É isso que nós temos que ter em mente. Partindo disso, e pegando esse gancho de que Deus é soberano, e Ele é, independentemente se você crê ou não, tá ok? Você pode estar discutindo com um ateu e ele falar assim, e ele dizer assim, ateu que esteja dentro ou fora da igreja, tá? E ele dizer assim para você, eu não acredito no Monte Everest.
Querido, o Monte Everest deixará de existir porque você não acredita? Hein? Eu não acredito no Monte Everest. Puf, acabou o Monte Everest, não tem mais Monte Everest. O que você pensa a respeito de Deus ou não interfere em Deus, porque Deus é. Deus é. Vocês têm certeza? Deus é soberano, não é? Falaram tão miudinho, falei, poxa, será que está alguma dúvida? Deus é soberano. Eu quero pegar esse gancho de que Deus é soberano e o homem não é autônomo e puxar da aula passada para nós darmos continuidade. E na aula passada, eu me recordo que nós estabelecemos algumas coisas e uma delas foi que nenhuma circunstância tem o poder de fazer você pecar, ok? Foi isso que nós dissemos? Nenhuma circunstância que você viva na sua vida tem o poder de fazer você pecar. O pecado é uma renúncia sua, consciente, a uma determinação de Deus. E isso é igual desobediência. O pecado é uma renúncia individual. É um ato meu. Nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade das coisas. Num mundo em que ninguém é responsável por nada, mas todo mundo é culpado de tudo. Não é assim que funciona? Pecar é uma renúncia individual, é uma escolha individual a um preceito de Deus. É isso que significa desobediência. Então nenhuma circunstância tem esse poder. Não são as circunstâncias que fazem os homens. O que fazem os homens são as nossas decisões diante das circunstâncias. É o inverso. Pode dar um exemplo, professor? Posso. Judas e João. Judas, o Iscariotes, e João, o apóstolo amado. Os dois viveram as mesmas coisas, não viveram? Os dois andaram com o mesmo mestre. Os dois presenciaram os mesmos milagres. Os dois presenciaram os mesmos discursos. Os dois estiveram no mesmo ambiente. Os dois tiveram compartilhado o mesmo homem. Os dois tocaram no mesmo homem. Os dois viram com os próprios olhos a divindade de Jesus. Mas fizeram escolhas diferentes. Ok? Debaixo do propósito soberano de Deus, sim. Mas o propósito soberano de Deus não anula a responsabilidade humana. Aliás, acho que tem um curso aí nesse período da IBD, né? Que é sobre responsabilidade humana, né? É isso? Não anula. Nós temos aí o exemplo de Judas e João. As escolhas foram diferentes. As circunstâncias foram as mesmas. Então nós precisamos entender isso do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus diante daquilo que está à nossa frente, diante das nossas circunstâncias. Nós precisamos compreender isso. E é a partir daí que eu quero seguir. Aliás, eu me recordo que na aula passada eu chamei aqui à tona uma metáfora do saquinho de chá, né? Lembram disso? Que era do David Powlison, né? Eu falei sobre isso. Fiz uma analogia. O saquinho de chá, eu não gosto muito dessesinhos, tá, gente? A minha linguagem não vai muito por essesinhos, mas eu fico até incomodado pessoalmente, saquinho. Então, mas vai lá. O saquinho de chá é o meu coração e é o seu coração. A circunstância é a água quente. É o calor, são os calores da vida. Quando o calor vem, quando a circunstância vem, se dentro do saquinho tem ira, vai sair o quê? Vai sair ira. Se dentro do coração tem amargura, sairá o quê? Resposta torta, ressentimento. Se dentro do coração tem ganância, avareza, vai sair o quê?
Oportunidade, vou aproveitar a oportunidade de me apropriar daquilo que não é meu. Se dentro do coração existe lascívia e impureza, o que sai? Fidelidade ou adultério? Estão entendendo? A circunstância é apenas o calor que faz com que brote do seu coração aquilo que está lá dentro. Se lá dentro eu tenho ira, eu não posso, diante de uma circunstância, responder amavelmente, confrontando a verdade em amor. Faz toda a diferença. E faz toda a diferença para você se aperceber qual é a área da sua vida em que você tem que ficar de joelhos e dizer: Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, no nome de Jesus, amém, e transforma-me. Estão entendendo? As circunstâncias da vida, os calores da vida, eles são o cadinho na mão de Deus. Já ouviram essa expressão, cadinho? Cadinho é usado tanto pelo ourives quanto pelos químicos. Temos algum químico aqui? Ainda bem que é só um. O cadinho é usado pelo químico. Os altos fornos da siderurgia são o quê? Qual é a função do cadinho? Qual é a função do alto forno da siderurgia? O refino dos metais, para que a liga seja pura. Então essas situações, os calores da nossa vida, são o cadinho nas mãos de Deus, para nos transformar. E isso é necessário que fique bem assente na nossa mente. E eu quero, nesta aula, chamar a atenção para uma atitude que muito facilmente toma posse do nosso coração, que está lá dentro do saquinho de chá, mas que revela muito a respeito de nós mesmos. Vá comigo lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa parte da Escritura. Leia comigo atentamente esse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 14. E por que é o 14? Em algumas Bíblias existe um corte, né? Em algumas Bíblias o texto, a perícope, termina no verso 13 e o verso 14 vem depois. Já viram aí? Algumas Bíblias têm esse corte, tá ok? Queridos, esse corte não é inspirado. Tá? O texto é inspirado, o corte não. O corte é uma divisão humana. Foi feita com critério, sim. Foi feita por estudiosos, sim. Mas ele não é inspirado. Então, na verdade, me parece que o capítulo 14 está agregado. É o final do versículo 13, ok? Por isso que eu quero ler até o versículo 14. 1 Coríntios 10. Siga comigo que eu farei algumas intervenções no texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Detalhe, esse ora, irmãos, ele é uma regra de transição de um assunto que Paulo começou lá no capítulo 8. Então, se você for comigo lá para o capítulo 8, e eu espero que vá, capítulo 8, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Veja o que Paulo começou a tratar nesse tema. Qual foi o assunto que Paulo começou a tratar? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Há um sarcasmo santo de Paulo aqui, tá? Eu e você, todos nós, adoramos saber que sabemos. Compreendem? Todos nós gostamos de saber que sabemos. É o que Paulo está dizendo. Todos nós temos um certo prazer em saber que sabemos. É isso que Paulo está dizendo. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. Aí Paulo arremata. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Bom, então quer dizer que eu não tenho que procurar saber nada. Não foi isso que Paulo disse.
Olha o que fala o verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, Paulo não está aniquilando a busca de conhecimento. Paulo está dizendo que a busca de conhecimento tem o método certo e a maneira certa de lidar com ele. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas, olha que espetáculo esse versículo, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Não é o quanto você pode acumular de conhecimento na sua vida que fará com que você seja conhecido por Deus. É o quanto você o ama. Porque todo conhecimento que você possa vir a adquirir na sua vida tem a única finalidade de levar você a melhor amar e adorar um Deus, porque você está conhecendo-o melhor. Não é o quanto você conhece, não é o cabedal de conhecimento que eu tenho, não são as 4 paredes da minha biblioteca forrada de livros que vão fazer com que Deus conheça a mim. Aquelas quatro paredes têm que fazer com que eu ame a Deus, por conhecê-lo melhor. Veja o que está escrito, mas se alguém ama a Deus, alguém abra por favor em João 14, versículo 21. João 14, versículo 21. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. João 14, 21, quem achar por favor leia. Quem tem os meus mandamentos e desobedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, que conhece e os obedece, esse é o que me ama. Você dizer que você ama a Deus é finito. Deus estabeleceu o critério na sua palavra para dizer quem realmente o ama. Está aqui. Aquele que conhece os meus mandamentos e os obedece, esse é o que? Me ama. Volte lá para o capítulo 10 de Coríntios, vamos continuar. Começando de novo, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Perceba, todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, nasci na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Estão percebendo? As circunstâncias eram as mesmas para todos. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Não houve distinção. Uns não foram mais beneficiados que os outros. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Estão percebendo? Todos partilharam das mesmas coisas, todos partilharam dos mesmos benefícios, todos partilharam das mesmas dificuldades. Então Paulo está chamando o capítulo 10 como um exemplo negativo, prático, daquilo que ele começou a falar no capítulo 8. Ou seja, vocês estão ensoberbecidos, então eu vou lhes dar um exemplo prático de onde isso vai levar. Veja o verso 5, capítulo 10. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Estão percebendo a transição do todos para a maioria? Todos estiveram debaixo das mesmas condições. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Isso quer dizer que houve um remanescente que permaneceu fiel a Deus. Ok? Estão comigo? Porque se eu tenho todos e depois eu tenho maioria, a equação diz que maioria menos o que falta dá, ou mais o que falta dá,
todos. Continuando. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E ficaram mesmo, viu, gente? Não é porque Deus hoje não fulmina com uma parada cardíaca, como fez com Ananias e Safira, porque estão mentindo contra o Espírito Santo, que ele não dá mais valor a isso. Estão entendendo? Ele nos deixou exemplos para que nós tenhamos temor na nossa caminhada com ele. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, para mim e para você. Melhor, ao contrário, para mim e para você. Para nós. A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Deus está deixando registrado aqui, está te dando um mapa. Está dizendo para você, se você seguir essa rota, a tua nau vai naufragar no Cabo das Tormentas, Cabo Horn. Quando os meus filhos eram pequenos, eu usava uma ilustração para dizer para eles o que é um conselho. Um conselho é como um mapa. Se hoje nós temos uma carta náutica, aliás, hoje nem precisa de carta náutica, hoje tem GPS, mas se temos uma carta náutica hoje, milhares, centenas de navios naufragaram, milhares de marinheiros morreram, para que naquela carta náutica tivesse escrito, aqui você usa a sua bússola para ir para o norte, não para o sul. Um conselho é um mapa que alguém está te dando para dizer para você, eu já passei por aí e eu naufraguei. Então, olhe para o mapa que eu estou te dando, para que você não passe por aí, para que você não naufrague. Entenderam a analogia de conselho com mapa? Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que coisas más? Paulo vai detalhar. Siga o texto. Não vos passais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Isso está em Números capítulo 25. Depois você leia quando chegar em casa. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. De novo, para reforçar o ensino, Paulo volta e diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O nosso Deus é aquele que, a par de ser soberano e atemporal, Ele propositalmente se imiscui na nossa história e interage conosco. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vejam que Deus, há uma atitude de Deus velando por você. Quando você está sendo provado, e enquanto está sendo provado, eu espero que não migre para ser tentado, que é um passo. Enquanto você está sendo provado, afligido por alguma coisa, Deus está velando por você. Gente, quer fonte de esperança melhor do que essa?
Ele não é como um daqueles deuses, aspas, minúsculo, bem ridiculamente minúsculo, do paganismo, que diz assim, olha, é isso que eu quero, vai lá e se vira. Ele está velando por você. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. E eu quero me apegar aqui na questão da murmuração. Se é uma coisa que nós temos uma aptidão natural para quando as coisas não caminham do jeito que a gente quer, é a murmuração. E eu não vou continuar para que você digira bem o lanchinho e o café. Nos veremos daqui a pouco. Quero me deter com vocês nesse aspecto que afeta a vida de todos nós. E foi a última advertência que Paulo fez nesse texto. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nós vivemos numa sociedade extremamente murmuradora, reclamona. Nós vivemos numa sociedade assim. Aliás, uma sociedade que fomenta a sua atitude de ser reclamão. Existem sites por aí que apregoam que você deve. Mas nós somos cristãos, nós fomos chamados a ter uma atitude diferente. Nós não fomos chamados a ter uma atitude igual. E a murmuração é algo que contagia. Você já teve a situação de estar numa determinada fila, esperando alguma coisa, e de repente a pessoa da frente começa a falar. E interessante é que quem começa a murmurar que é companheiro, né? Ele não quer assumir a autoria da reclamação sozinho. Aí começa a reclamar e vira para quê? Vira para você. Aí a sua mente começa a trabalhar, não é não? Aí o camarada de trás, o outro da frente, mas é um absurdo. Não percebendo? Isso nos induz. O pecado é contagioso. A santidade não. Incrível, né? O pecado é que nem doença, é contagioso. A santidade não. Você já foi num hospital visitar alguém doente e você deixou a sua saúde com ele? E veio embora? Mas é provável que você venha embora com a doença dele. Nós temos esse hábito. É preciso que nós entendamos corretamente qual deve ser a nossa atitude. O que a Bíblia tem a falar sobre isso? Uma determinada situação, nós desembarcamos no aeroporto, estávamos de viagem de férias e fomos para aquela fila quilométrica. Todo mundo esperando lá a hora da entrevista no guichê. E aí na minha frente, aí eu percebi que um senhor vinha com uma mala e uma passagem, e ele veio percorrendo todo mundo que estava atrás de mim na fila. Ele chegava, falava alguma coisa, passava para o outro, chegava, falava alguma coisa, até que ele chegou para mim, e a situação era a seguinte, ele estava me pedindo autorização para passar na minha frente, porque a conexão dele estava dali a 1h30, 2 horas. Se ele fosse esperar todo aquele povo lá, eu falei para ele, claro, pode passar. Aí ele falou com o camarada da frente, pediu, e assim foi. Quando ele se afastou um pouco do camarada da frente, o camarada da frente virou assim para mim e falou assim, nossa, que idiota, não? E eu falei, depende.
Aí ele virou para mim e falou assim, como assim? Aí eu pensei, Jorge, você está de férias, Jorge. Você está de férias, Jorge. Apenas vai. Mas aí, como eu tinha causado imbróglio, vamos até o fim, né? Aí eu virei para ele e falei assim, se esse senhor que passou aqui pedindo permissão a mim e a você, ele passasse por mim e por você, fosse lá na frente, no primeiro da fila, o que você diria? Aí ele ficou de férias. Não teve resposta. Estão percebendo? A murmuração cega-nos o entendimento correto das coisas. E nós precisamos ter essa cautela. Nós somos chamados a ter uma atitude diferente. E se Paulo está dizendo aqui que nem murmureis, estabeleceu o primeiro degrau lá em cima, que não sejais idólatras, eu quero dizer para você, a murmuração é pecado sim. Segundo ponto, a murmuração é uma filha da idolatria. A murmuração é uma filha da idolatria. E a abertura da porta para que você questione os propósitos de Deus. Quando você murmura, você está exibindo o termômetro do seu coração. E revelando que, na verdade, existe ali no seu coração alguma coisa que combate, ainda que silenciosamente, os propósitos de Deus na sua vida. Murmuração é pecado, gente. Não tem esse negócio de, não, né, já ouvi, não, mas eu estou apenas desabafando, querido. Desabafo é a palavra na língua portuguesa que traduzida para a Bíblia é murmuração. Você já viu Jesus chamando Tiago ou Pedro dizendo assim, vocês estão vendo o que Judas está fazendo? Vocês estão vendo o que Judas está fazendo? Ó, gente, desculpa, é só um desabafo, tá? Murmuração é pecado. E nós precisamos ter atenção a isso. Vá comigo lá para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Todos nós, eu e vocês, todos nós, todos os cristãos, todos os não cristãos, todos nós temos no nosso coração desejos, expectativas, sonhos, fazemos projetos, fazemos planos, todos nós temos expectativas no nosso coração, sejam elas verbalizadas, sejam elas silenciosas. Todos nós temos exigências no nosso coração, sejam elas verbalizadas, sejam elas silenciosas. Todos nós, o nosso coração é uma fábrica disso, como já disse Calvino certa vez. Todos nós temos, todos nós, eu e você, temos a expectativa de que fulano ou cicrano haja de acordo com o que eu espero, ou me faça o que eu acho que mereço. Todos nós temos o desejo de estabelecer uma meta e alcançá-la, e tudo aquilo que entra no meio do alcance dessa meta passa a ser algum inimigo para nós. Todos nós temos esses desejos. Por isso que a Bíblia fala sobre paixões, desejos ardentes. É disso que a murmuração está falando. Desejos dominantes. Não há problema nenhum em nós termos desejos no nosso coração. Deus nos fez seres sensitivos. Deus nos fez seres à sua imagem e semelhança. Deus nos fez seres com capacidade para planejarmos, para conquistarmos, para irmos atrás das coisas, para colocarmos as coisas nos padrões. No entanto, quando esses desejos se tornam dominantes,
O termômetro que diz que a febre está alta é a murmuração. Isso significa que existe algo no meu coração que está reinando mais e com mais intensidade no lugar de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Êxodo capítulo 16. Leia comigo, por favor. Êxodo capítulo 16. Acharam? Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, detalhe, gente, por que eu estou indo para o Antigo Testamento? Porque Paulo falou que os exemplos estão aqui. Ok? Muito bem, voltando aqui. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Só para vocês terem uma ideia, volta um pouquinho atrás, 3 dias depois de todo aquele povo ter visto a obra miraculosa de Deus, abrindo o mar vermelho para passarem a pé e aniquilando o exército egípcio, eles estavam murmurando 3 dias depois. Não foram 3 anos, foram 3 dias depois. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe, verso 3, os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Primeiro ponto da murmuração. A murmuração revela ingratidão no coração. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Estão percebendo a hipérbole? Desejo intenso, desejo dominante, nós comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda a multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Olha, Deus é tão misericordioso conosco que ele até usa da nossa língua para fazer pleonasmo de reforço, diariamente a cada dia. Ou seja, não dá para não entender o que Deus está falando. Não dá para não entender o que Ele está falando. Então, de novo, verso 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vou continuar e depois volto a esse texto. Dar-se-á que no 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Eles já sabiam. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porque já viram o modo como Ele os tirou do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã vos farte? Pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Terceiro ponto, a sua murmuração é, em última análise, contra Deus. Você pode estar falando de Cicrano, de Beltrano,
dessa situação, da outra situação, daquilo, do acolá. A sua murmuração é contra Deus. O povo foi até Moisés. Deus falou com Moisés e chamou a responsabilidade. Deus disse, não é contra vocês que eles estão murmurando. A murmuração deles é contra mim. Terceiro ponto, toda murmuração é contra Deus. Não é contra a situação que você está murmurando. Eu quero voltar lá no verso 4. Preste atenção. Então disse o Senhor a Moisés, eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Eu quero estabelecer uma ponte que já sai dessa aula para a próxima etapa. Parece-me que o Senhor faz uma distinção entre o amor que gera um benefício e o amor que procura o bem. Parece-me que Deus faz uma distinção entre o amor que gera um benefício e o amor que procura o bem. Os dois vêm dele. Mas os dois têm propósitos diferentes. Quando Deus disse para o povo, eu darei pão para vocês, Deus estava manifestando o seu amor na forma de gerar um benefício para o povo. Eu vos darei pão. Mas quando Deus fez a restrição e disse assim, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus gerou um benefício, mas estabeleceu uma restrição. Por causa dos desejos dominantes deles, e Deus disse, eu vou continuar provando o coração de vocês. Porque vocês terão e vocês têm da minha pessoa, Deus, a garantia de que diariamente vocês terão o vosso pão. Então vocês não precisam andar com desejos ardentes das coisas, porque vocês terão o meu pão. O que Jesus orou na oração que ele nos ensinou? E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cristo está aqui. Deus deu o benefício, mas o escopo principal de Deus é gerar o bem. O amor é gerar o bem. Vocês serão alimentados, mas há uma restrição. Essa restrição é para provar o coração de vocês, se vocês realmente andam ou não na minha lei. Para Deus seria difícil dizer, olha, eu vou despencar maná do céu. Vocês escolham quanto vocês puderem. E aliás, se você colhesse além da conta, apodrecia, virava bicho. Deus colocou uma restrição. Quando eu já estou fazendo a ponte para o próximo bloco das nossas aulas, quando você começa a entender, ou pede a Deus que te ilumine o entendimento a respeito da situação, você começa a perceber que Deus tem objetivos muito pontuais e definidos. E nós temos que responder de acordo. A questão não era só dar o benefício para o povo, a questão era trazer o povo aquilo que era o bem, formação de caráter, que envolve fé nele, que tinha tirado o povo do Egito, que era o garantidor da travessia deles, não era? Do sustento deles. Só que, meu querido, o pecado, ele detesta limites. O pecado detesta nãos.
O pecado detesta limites. O pecado que é em mim e você detesta limites. Detesta que alguém diga para ele não. O pecado detesta limites. E esses limites que Deus levanta, como fez aqui, são para provar-nos e para criar em nós aquilo que Ele deseja que nós sejamos. A murmuração é a resposta antitética. A murmuração é a resposta contrária ao que Deus está fazendo. Estão entendendo o que é murmurar? Eu posso deixar a minha esposa e ficar com aquela pessoa que é linda, maravilhosa, bela e está sempre disposta para me ouvir? Não. Ore a mim que eu te transformarei no sentido de você aprender a amar sua esposa. Estão vendo quanta coisa prática isso está nos ensinando? Eu posso falar mal e expor o meu marido? Não. Ah, mas senhor, é na reunião das senhoras, da igreja. É na reunião da oração. Não. Respeite o seu marido. Você foi posta do lado dele para ser a sua auxiliadora idônea, não a sua crítica idônea. Você foi posta do lado do seu marido para, em frente a ele, servir de suporte e de auxílio para as deficiências dele. Então, dê o testemunho na reunião das senhoras ou lá na reunião de oração de como a esposa deve tratar o marido à luz das Escrituras. Eu posso falar mal do candidato A e B porque o meu candidato é C? Não. Ixi, eu vi um ixi aí. E não foi de celular. O que você pode é exercer consciente, biblicamente, o seu direito de voto. Ah, mas se quem ganhou foi o candidato B e não C. Aí o que você tem que fazer, meu amigo, é orar pelo candidato B. Que não é mais candidato, agora ele é autoridade eleita. Ah, eu não... Não. Ah, eu não posso... Não. O que está escrito em Romanos 13 não é desce a língua dessa pessoa. Não está escrito isso lá. O que está escrito lá é, orem por toda a autoridade constituída. Não foi o B, não foi o C que foi o B ou foi o A, ok? Senhor, dá sabedoria a esse homem para que ele exerça o seu cargo e cumpra os propósitos eternos que são teus para a nossa nação, no nome de Jesus. Eu estou ensinando meu neto a orar. Aliás, eu e minha esposa, né? Então a gente ora e no final do nome de Jesus, Vocês não falaram amém. No nome de Jesus, amém. Mas eu não gosto, Deus não se importou com o que você não gosta, Ele é Deus. Não é você que define. O dia que você for Deus, você define. Eu posso me apropriar? Não. Mas todo mundo está fazendo? Não. Mas só eu do setor vou ficar isolado? Amém. Mas eles vão me execrar? Amém. Ore a Deus para te abençoar e dar capacidade para que você aumente sua renda. Biblicamente. Estão percebendo quanta implicação? Deus disse, eu vos darei o benefício, porque Ele é misericordioso, mas eu vou colocar vocês à prova. Querido,
Quando nós murmuramos, e eu estou me incluindo nisso, eu sou feito de carne e osso, queridos. Quando nós murmuramos, nós estamos manifestando um tom de idolatria e de desobediência ou de inconformismo com o que Deus está fazendo. Eu não compreendo. Querido, se fosse necessário você compreender os caminhos de Deus para crer, então sabe o que nós faremos? Pega a sua fé, empacota e guarda na gaveta. Porque a fé exige que você obedeça para depois eventualmente compreender. Fé que exige compreender e entender as coisas. Deus não me provou, meu pai. Fé que exige entender e compreender para depois obedecer não é fé. Uma vez perguntaram para Richard Dawkins, o ateísta mais famoso que eu acho que nós temos por aí, se já não tem outros, né? O senhor não acredita em Deus? Eu falei, não acredito em Deus. E se o senhor morrer, quando chegar no céu, se deparar com ele, o que o senhor vai fazer? Eu vou dizer, ó Deus, desculpe, mas não haviam evidências suficientes. É por isso que o salmista fala, diz um insensato no seu coração, não há Deus. Ateísmo não é uma questão de falta de conhecimento intelectual, é uma questão de rebeldia moral. Senão a Bíblia não diria, diz um insensato no seu coração que não há Deus. Vocês acham que terminou? Não. Vamos para Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Quando o Paulo está dizendo lá em Coríntios que aquilo que aconteceu são exemplos para nós, ele está falando de que são exemplos em toda a sua totalidade, em toda a sua compreensão. Não há nada que você possa olhar para o texto e dizer, olha, isso daqui lá era diferente. Não é. Números capítulo 11, veja o que está escrito aí em Números capítulo 11. Quero ler com vocês de 1 até o verso 6. Como é que começa o texto? Queixou-se. Em quinto lugar, a murmuração, ela é uma palavra que associa várias condutas nas Escrituras, mas eu quero me focar em duas condutas. O que a respeito das Escrituras a murmuração traduz-se que é? A murmuração pode se traduzir como conservação da ira. Você está murmurando porque você está conservando a ira no seu coração. E o segundo significado que nos interessa de conduta é que a murmuração é aquele queixume lamuriento. Sabe? Sabe aquela pessoa que nada está bem, nada está bom. Queixume lamuriento, conservação da ira no coração, por isso você murmura, e queixume lamuriento. Vamos ao texto, olha o que fala o texto. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Há tradução que fala, queixou-se o povo da sua vida difícil. Há uma outra tradução que diz, queixou-se o povo das suas dificuldades. Veja que o autor não está sendo irreal, ele está falando da vida prática, ele está dizendo, haviam dificuldades para o povo vencer. Queixou-se o povo da sua sorte, é o que diz a Ara, aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Pensou se Deus fizesse isso a cada vez que a gente murmurasse? Hein? Você começa a murmurar, solta a língua, cai um raio do seu lado. Até hoje eu não vi ninguém que ficasse totalmente confortável com o maior estampido nos céus de trovão.
Então o povo clamou a Moisés, e orando esse ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, para que o fogo do Senhor porque o fogo do Senhor se acender entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter de novo grande desejo. Lembram lá de Êxodo? Comíamos a fartar. Preste atenção aqui, quando a Bíblia está falando o populacho, ela muito provavelmente está se referindo a estrangeiros que saíram junto com o povo de Israel do Egito. Meu amado, a Bíblia é o livro mais teológico e prático que existe na face da terra. Tenha cuidado com as pessoas com quem você anda, que não fazem parte do povo de Deus. Tenha cuidado. Olha o que está escrito aqui. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel, agora não era o populacho, porque eles não iam reclamar. Geralmente quem bota fogo na fogueira não fica para ver o estrondo, fica? Então os filhos de Israel tornaram a chorar. Mal acabou Moisés de orar. Então os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Quinto ponto, eu não sei nem se é o quinto ou se é o sexto, desculpem, eu só estou caminhando, tá? Vocês estão anotando aí, então bota na ordem sequencial deles. A murmuração tem o poder de cegar você para a realidade das coisas. É isso que a ingratidão faz. Preste atenção. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Gente, perguntinha: escravo come alguma coisa de graça? O que eles eram no Egito? Eles comiam de graça. Como a murmuração cega o nosso entendimento e a nossa visão para as coisas que realmente são, ela tem a tendência de aumentar a nossa visão errada a respeito daquilo que está errado, supostamente errado. Percebem? É uma moeda de dois gumes. Quanto menos grato você é, mais você achará que não tem aquilo que você deveria ter. Quanto mais ingrato você é, menos você terá discernimento espiritual para compreender as bênçãos que já recebeu e o cuidado que Deus tem na sua vida. Outra coisa, quem nos dará a comer carne? Eles não trouxeram um gado? Eles não trouxeram os rebanhos deles do Egito? Estão percebendo? A murmuração, ela nos cega, ela veda os nossos olhos, ela aumenta na mesma proporção que diminui, aumenta o nosso descontentamento, porque nós passamos a questionar Deus em tudo, a respeito de tudo, a nossa insatisfação passa a ser uma régua de vida, ao mesmo tempo em que proporcionalmente, inversamente proporcional, ela abaixa o nosso contentamento. E qual que é a ordem do Senhor para nós como cristãos? Tendo o que comer, o que vestir, estejais. Gente, é Bíblia. Está lá. Tendo com o que comer e com o que vestir, estejais contentes. O que Paulo falou?
Eu estou contente, aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei não ter, quanto ter. Tanto sei ser desprezado, quanto sei ser honrado. Ela cega o nosso entendimento. Isso se torna uma prática de vida. É triste isso. Isso é pecado. Isso é ira conservada contra o que Deus está fazendo. Nada tá bom, nada tá bom. Ah, mas isso foi resolvido. É. Me dê um motivo para você agradecer a Deus. Me dê uma reclamação sua. Só uma? Tem tempo para falar mais? Professor, eu posso trazer a lista na aula que vem. Ela cega o nosso entendimento. E para arrematar que é um pecado, que é ingratidão, que é uma conduta que Deus abomina, que é um proceder que não é compatível com os filhos de Deus, veja o que fala o verso 6. Agora, porém, seca essa nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este, senão esse troço. Que Deus manda do céu. Números capítulo 14. Números capítulo 14, estou terminando, viu, gente? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Questionamento dos propósitos de Deus. E aí, a ponte para o próximo bloco das nossas aulas, no verso 11, lá desse mesmo capítulo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Em sexto ou sétimo lugar, a murmuração é uma manifestação. Ih, gente, me fizeram sinal, eu não passei a lista. Pode pegar, irmão, pode pegar. Desculpem. Aliás, acho que essas aulas eu não tenho dado a menor bola para essa lista, né? Eu não esqueço. Então, pode passar. A murmuração... Sexto? Sétimo, tem alguém anotando. E eu esqueci o que eu ia falar. Onde eu parei? A murmuração é uma manifestação de ingratidão com Deus, de questionamento do agir dele nas nossas vidas. Queridos, Deus quer nos dar bênçãos que são benefícios, mas Ele quer nos dar muito mais o amor que gera o bem em mim e em você. Eu peço que você considere seriamente essas coisas. Leve a sério. Leve a sério. Seja a luz no mundo que está às avessas. Você pode exigir os seus direitos? Pode. Desde que o seu direito não fira a consciência do seu irmão ou diminua o outro, senão a Bíblia te convida a sofrer o prejuízo. Esse é o padrão do Senhor. As aulas são para isso também, gente. Se você entendeu no seu coração que há áreas da sua vida que estão, atitudes na sua vida que estão desagradando o Senhor, de acordo com a palavra de Deus, arrependa-se. E peça para que o Senhor mude o seu foco.
Mude o seu comportamento, para que Ele possa fazer de você o que Ele deseja que seja feito. Amém? Fiquemos em pé. Alguém tem alguma pergunta? E vamos orar. A partir da aula que vem, então, chegamos ao segundo bloco, que é a maneira como Deus age em nós. Estejam orando por isso, tá bom? Pai, nós somos gratos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado e muito mais pela Tua infinita misericórdia e paciência. Que Tu conduzas o meu coração e o coração dos meus irmãos, onde há lugar de arrependimento, que haja arrependimento. Onde há lugar de transformação de vida, que Tu transformes. Onde há lugar para que a boca jorre aquilo que convém a Ti e que é de acordo com a cidadania que nós temos celestial, que Tu faças isso nas nossas vidas. A começar de mim, Pai, eu sou o primeiro dessa fila. Que Tu nos compunjas o coração, que Tu nos constrites, que Tu, ó Deus, sejas aquilo que Tu queres ser nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu peço que Tu estejas, ó Deus, com o Teu zelo, encaminhando todas as vidas dos meus irmãos aqui presentes, ó Pai. As situações que eu não conheço, mas Tu sabes plenamente, as circunstâncias de vida de cada um. E que a Tua mão zelosa possa estar agindo nesse ambiente, em todos os corações envolvidos, para que tudo traga honra e glória ao Teu santo nome. Dá-nos sabedoria, Pai. É o que eu Te peço no nome de Jesus. Amém.